Fala galera, eu sou o professor Ivan e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês na modalidade Flipped Class. A gente está trabalhando com o Top Notch Fundamentals, o livro que a gente usa em sala atualmente, e esse vídeo é feito para você que vai assistir a unidade 2 comigo no curso presencial, ou para você que já assistiu essa unidade e agora quer fazer uma breve revisão nesse vídeo curto, tá ok? Então vamos lá, a unidade 2. Então galera, essa unidade 2, ela está falando sobre relationships, ok? Então a gente tem um vocabulário aqui que vocês podem ouvir direto pelo site, ok? Do livro. E a gente vai focalizar aqui na gramática dessa unidade. A gramática aqui foca os adjetivos possessivos, possessive adjectives, tá ok? Então nós temos aqui um quadrinho onde você tem um resumo daquilo que a gente aprendeu em sala, ou vai aprender em sala, que são os adjetivos possessivos. Então, primeiro a gente tem os pronomes I, you, he, she, we, they, que respectivamente correspondem a eu, você, ele, ela, nós, eles e elas, tá ok? E aí nós temos os adjetivos possessivos correspondentes. Para I, eu uso my, meu ou minha. Para you, eu tenho your, que é seu ou sua. Para he, para homens, eu tenho his, que é dele. Her, dela. Our, nossos ou nossas, aqui a gente inicia o plural. E their, deles e delas. Tá ok? Então, basicamente, esses são os adjetivos possessivos, reforçando que em sala eu não ensino desse jeito, né? A gente coloca na ponta da língua. Então o vídeo é um suplemento onde você tira as suas dúvidas desse conteúdo, tá ok? Então nós temos aqui depois como usar a parte dos possessivos com um apóstrofo S. Por exemplo, aqui nós temos Kate's boss, Larry's colleague, Todd's neighbors, Dan's student, Marty's classmates, tá ok? Então o apóstrofo S serve para indicar o quê? Que o que veio depois pertence a quem veio antes, tá ok? Então, nesse exemplo que você tem no próprio livro, boss, que é o chefe da Kate, tá ok? Então, o que vem depois pertence a quem veio antes. Então, um exemplo simples aí de como isso funciona, tá ok? A gente usa isso porque você tem os adjetivos possessivos, onde você indica algo que é dele ou dela. Isso quando está subentendido de quem eu estou falando ou se a pessoa está presente. Mas e se a pessoa não está presente? Então você vai ter que usar o nome. Por exemplo, o livro do John. Então, ou o chefe da Kate, como diz aqui. Então você vai ter que inverter e usar Kate's boss, nesse exemplo aqui. Tá ok? Então essa é a parte dos adjetivos possessivos da unidade 2, lição 1, Unit 2, Lesson 1. E nessa unidade a gente também teve uma parte gramatical que é para origens, para saber de onde você é. Então nós temos dois tipos de pergunta. Primeiro tipo de pergunta, onde você está dando como se fosse um chute. Are you from Paraguay? Is she from Moscow? Então você chuta o lugar e pergunta de onde a pessoa é. Nós vamos usar para essa modalidade respostas curtas. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she's not. E assim por diante, como a gente viu short answers na lição 1, no vídeo anterior. Se você quiser saber, em vez de chutar de onde a pessoa é, você quiser realmente perguntar de onde a pessoa é, então a pergunta direta é essa aqui. Where are you from? Então, from sempre indica origem. De onde você é? Aí é só usar o to be, por exemplo. De onde ela é? Where's she from? E aí você acompanha a resposta. I'm from, we're from, she's from, normalmente. Tá ok? Lembrando que, então, where's nada mais é do que a abreviação de where is. Ok? E o from, não esquecer de usar from em todas as perguntas quando você quer saber de onde a pessoa é. Então é uma combinação de where e from. Após isso a gente teve uma breve conversação onde você apresenta uma pessoa. Então para apresentar sempre a gente usa os nomes das pessoas
e this is para dizer que este é ou esta é. No exemplo aqui você tem essa é a Paula, this is Paula. E aqui a gente usa qual a relação nossa com a pessoa. Paula is my classmate, então ela é minha colega de classe. E aí, nice to meet you, assim como a gente usa na introdução do curso. Lembrando que sempre o livro ele vai voltando, então você vai fazer essa conversa e além de usar o Where are you from, que está um pouquinho acima, você tem What do you do, que foi da unidade 1, tá ok? Então sempre o livro recupera o conteúdo já aprendido. So this was Unit 2, Lesson 1. Ok, gente, agora na unidade 2, lição 2, o que a gente tem de novidade aqui? Aqui é muita pouca coisa nova, nada muito complicado. Você tem um quadrinho que apresenta os títulos, titles, que a gente dá para uma pessoa. Para homem é Mr. Não tem nenhuma variação se ele é casado ou não e assim por diante. Mas para mulher, aí eu tenho 3 títulos diferentes. Eu tenho Mrs. para mulher que é casada, tá ok? Eu tenho Miss para mulher que é solteira, e eu tenho um título que é neutro, que é Ms, com o som mais puxando para Z, em vez de Miss, que puxa para S, ok? Então Ms é neutro, você usa isso quando você não sabe se a mulher é casada ou solteira, então num e-mail mais formal a gente usaria isso aqui, tá ok? Então, os títulos. E nós vimos também aqui nessa unidade first name e last name. First name para primeiro nome, last name para o último nome. Ok? Sempre combinando também os títulos. Como a gente vê aqui, Mr., o título, Brandon, que é o primeiro nome, first name, e Who, que é o last name, o último nome. Então esse é o conteúdo inicial dado aqui. E depois, na parte de conversação, uma pessoa perguntando essa informação, né? What's your last name? And your first name. Qual o seu último nome e qual o seu primeiro nome? E sempre relembrando thank you, you're welcome, para finalizar quando alguém nos dá as respostas que a gente quer. O livro volta sempre um pouquinho, então, falou o primeiro nome, first name. E aí você tem how do you spell that, para soletração. What do you do, para perguntar a profissão. E where are you from, para perguntar a origem. Então, mais uma vez, amarrando aí as unidades de trás no aprendizado novo. Então, essa aí é a lição 2, Lesson 2, Unit 2. Finalmente, então, para quem perguntava, chegaram os números. Então, como o foco é falar mais, então o livro foca e a minha metodologia foca ir falando, conversar bastante nas primeiras aulas e agora sim a gente fala um pouquinho de numbers. Então aqui os números que você pode ouvir no site, tá ok? From 0 to 20, os números de 0 a 20. Então pode ouvir pelo site e treinar bastante. As dicas mais interessantes são dadas na aula presencial, tá ok? Agora aqui tem uma parte gramatical que é muito joia. Que é o que? Você formar perguntas usando what. Primeira coisa importante. Perguntas no singular eu uso whats, com o is abreviado. Se for no plural, por exemplo, eu quero mais de um número de telefone, mais de um nome, mais de uma informação, então vou usar what are, ok? What are. Lembrar disso é o primeiro passo. Depois, qual que é a coisa mais legal? É só você ir combinando. Então você sempre vai usar whats, vai usar um possessivo, por exemplo, meu, dele, seu ou dela, my, your, his, her, assim por diante. E depois a informação que você quer. No caso aqui eu quero name, mas eu poderia pedir também last name, o último nome, address para o endereço, que lembrando o número vem na frente da rua, email address para o endereço de e-mail, lembrando também que a pronúncia de arroba é at e ponto se chama dot. Também pode perguntar sobre occupation, profissão, é uma outra maneira em vez de usar what do you do, ok? E também usar phone number, também aqui usando o número de telefone. Então, o que é que eu gosto de ensinar aqui na manhã na hora de responder? Então você pergunta lá, what's his name? Para responder, aproveita esse pedaço, his name, põe o is
e põe a informação. His name is John. Então, se você perguntou, what's his last name? Usa esse pedaço para responder. His last name is Silva. Um exemplo, tá ok? What's Ellen's address? Ellen's address is... Então, põe a informação. What's her email address? Her email address is... E põe o e-mail, ok? What's their phone number? Their phone number is... E põe a informação. A única coisa que muda nesse padrão seria se eu perguntar what's her occupation, porque você tem que usar to be, ok? Então foge a regra do que eu acabei de ensinar em cima, tá joia? Para responder coisas no plural, aí a gente tem a pergunta what are their first names? Aí você vai fazer o quê? Their first names, e em vez de usar is, aí você vai usar are. E geralmente a gente vai ter mais de uma opção, então usa o and para colocar a segunda opção, conforme eu estou fazendo no vídeo aí para vocês. E aí você consegue responder tranquilamente qualquer pergunta, qualquer informação que está sendo dada para você, tá ok? Essa é a maneira mais correta de se responder. Por fim, nesse pedaço a gente teve um modelo de conversação, onde então você em sala vai fazer, ou já fez, se a sua aula já passou, onde você pergunta as informações, what's your name, what's your phone number, você dá as informações e o livro então traz de volta as outras coisas que você já aprendeu. Então você pode perguntar todas essas informações aqui e usar as expressões que a gente já aprendeu nas lições anteriores. Então, mais uma vez falando, o livro é bem interligado, a metodologia puxa isso aí para você conseguir fazer sempre algo agregado. O que você aprendeu de novo, mais aquilo que você aprendeu antes. Tá ok? Então essa foi a lição 3. E aqui se encerra porque depois é só uma atividade de revisão. Lembrando que você sempre tem o Grammar Booster nesse livro que você adquiriu, onde você vai na página indicada para fazer então uma revisão, os exercícios lá, para a gente corrigir em sala. Tá ok? Thank you very much. Bye bye, guys.